sou Elvira Schwartz e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do meu trabalho, o que eu faço, que é arte em vidro. E a gente vai ver desde o vidro derretido dentro do forno até a peça pronta, finalizada. Eu trabalho com vidro, o cristal transparente e o colorido. A maneira da gente trabalhar as cores normalmente é o que dá o diferencial da peça. Quando a gente vê a cor no vidro, muita gente se pergunta como é que você coloca a cor dentro de um vidro. Tem algumas maneiras da gente colocar cores dentro do vidro, mas a cor é sempre oriunda de um metal. Ela é um óxido de um metal. Então, por exemplo, o óxido de ferro faz vidro verde, o óxido de cobalto faz vidro azul, o óxido de ouro faz vidro vermelho, por isso tão cobiçado o vidro vermelho, né? A gente começa a peça normalmente com a cor. Então, no meu trabalho, essa é a tônica. A cor fica sempre do lado de dentro. Você tem alguns trabalhos em que a cor fica do lado de fora. O cristal é um vidro. O cristal é uma qualidade melhor de vidro, né? Então, quando se descobriu o vidro, que foi lá em 1500 em Murano, se chamou o vidro de vidro cristal. Por quê? Porque todos os vidros tinham nomes de pedras da cor. Então, tinha o vidro rubi, ametista, topázio, turmalina. Vidro cristal tem o nome da cor da pedra cristal. Então, a palavra cristal quer dizer, antes de mais nada, uma cor. Além da cor, na Inglaterra, no século XVII, começou-se a trabalhar um vidro diferente que fundia numa temperatura mais baixa, porque eles só tinham carvão, que era o cristal com adição de chumbo, que era o vidro com adição de chumbo, de óxido de chumbo. Hoje não se usa mais o óxido de chumbo, a palavra cristal continua, se usa mais o óxido de potássio, tudo que vocês estão vendo aqui é feito com óxido de potássio e a gente tem uma qualidade tão boa quanto a de cristal de chumbo, que o cristal de chumbo é um metal pesado, o vidreiro se prejudica trabalhando, o ambiente fica contaminado de metal pesado, tá? Então toda vez que a gente falar em cristal, a gente está falando de um vidro. Nem todo vidro é cristal, mas todo cristal. O cristal é uma qualidade especial de vidro. Quando você está trabalhando com vidro quente na ponta da cana, você está brincando com a gravidade. Então você está o tempo todo girando a cana para a peça não cair, né? Então na hora que você puxa um fio, ele está reto. Se você deixa um pouquinho, ele vai descendo. Então é o movimento de você puxar para um lado, puxar para o outro, não deixar esse fio cair, que vai fazer o trabalho. Então a curvatura, eu diria que é quase como se eu amparasse o vidro para ele não cair de mais ou não cair de menos até chegar no formato que eu imaginei. Aqui é um fio só que você puxa e aí você vai brincando com a cana, levantando a cana, abaixando a cana, e isso aqui se faz pela própria cana. Quer dizer, quem trabalha isso daqui é o meu movimento na cana e a gravidade. Aí eu quero que sobe, aí eu quero que desce e tal. E com a coisa do equilíbrio do vidro é que a gente consegue essas curvaturas. Essa é uma peça que volta em média 60 vezes para o forno. Então a cada 5 minutos ela esfria e a gente reaquece e volta para o forno. A cada vez que esquenta, coloca um fio. Os movimentos têm que ser muito precisos e bem definidos. O fio tem que entrar no seu lugar certo. Se passar um fio cruzado, estragou a peça. Essa também é uma peça de fio. Na verdade, ela é uma peça de fios sobre fios, né? Então a gente começa a trabalhar essa peça com um vidro âmbar do lado de dentro. Algumas pessoas acham que é marfim, mas não é. Você não pode colocar nada dentro do vidro, só o próprio vidro. Então é um vidro âmbar dentro, uma camada de cristal, e depois dessa camada de cristal tem fios de cor. Então tem o fio preto, tem o fio alaranjado e por cima de tudo uma cobertura de cristal. Essa peça é como se a gente pegasse uma bola de vidro colorido e fosse dobrando. Cada prega que eu faço, ela ao mesmo tempo acentua a cor e cria um espaço. Nesse espaço, quando eu vou fazer a cobertura de cristal, é que vem a bolha.
Porque o cristal não consegue entrar no meio desses espaços, desses buracos que se criaram, então cada bolha de ar é a sobra, vamos dizer assim, de um ar que ficou dentro, né? Então o ar fica represado dentro e ele dá essas formas de bolhas incríveis. Aqui a gente tem onde o cristal fica, a gente chama de panela. Na verdade, é um refratário de alta temperatura, onde o vidro fica contido, tá? É como se a gente tivesse uma super panela cheio de um mel a uma temperatura de mais ou menos 1.300, 1.350 graus, porque é cristal. Se fosse vidro, o ponto de fusão do vidro é ainda mais alto, 1.500 graus se fosse vidro, tá? Então agora ele está colhendo uma pequena porção de cristal na ponta da cana. Por que uma pequena porção de cristal? Porque a ponta da cana mede no máximo 4 centímetros de diâmetro. A gente não consegue colher, é mole, é um mel, a gente não consegue colher uma quantidade muito grande de cristal. Então o que a gente tem que fazer? A gente colhe uma pequena camada de cristal e cobre, e recobre, e recobre. Nós podemos trabalhar com uma peça de 10 quilos. Então a gente vai colher 4, 5, 6 camadas de cristal. Quanto maior a superfície de colher, mais quantidade de vidro a gente vai poder trazer com a gente na ponta da cana. Agora ele vai colher a segunda camada, ele vai cobrir o macho com mais uma porção de cristal. Então a gente vai tirar mais um pouco de cristal para fazer a peça, tá? Então, ele está rodando sempre, repara que ele sempre roda a cana, tá? Se parar, o vidro cai. Essa ferramenta chama-se ferro de tranchar. Ele está tranchando a peça, ou seja, ele está separando o que é peça do que é morse, que é essa parte que fica grudada na cana. O que ele tem na mão é um jornal molhado, jornal mesmo. Pega um caderno do Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, dobra e faz o jornal molhado. Esse é o ponto que a peça está esfriando, é o ponto mais crítico do vidro, é onde ele pode estourar. Quando ele está vermelho, incandescente, ele está mole e não estoura. Agora é perigoso. Achata, o Márcio vai achatar o fundo. Isso daqui ele está fazendo o fundo da peça. A boca do vaso vai estar para esse lado aqui. Então aí ele está fazendo mais a cinturinha da peça. Percebam uma coisa, isto é a base da peça e esta é a boca da peça. A gente precisa trocar de cana, a gente precisa colocar uma cana desse lado, que é isso que o Jonas vai trazer. O Márcio vai soltar a cana dele e o Jonas vai colar uma nova cana aqui. Ele está preparando o pontel. Isto é o pontel. Ele vai marcar aqui atrás, ele vai colar aqui atrás. Ele jogou água aqui. Essa água é para quebrar a peça no lugar certo. E aqui a gente vai mexendo a cana até sentir que o vidro ali endureceu, ó. Tá vendo? Ainda tá mole. Daqui a pouquinho, quando a gente mexe aqui, mexe lá também. Aí a gente já sabe que já endureceu aquele primeiro vidro que ele colocou ali e aí já tá no ponto de quebrar. Quando quebrou, a boca ficou toda quebradiça, pontas, caquinhos e tal. Então agora ele vai esquentar para deixar a boca bem uniforme. Este forno é o forno que só aquece a peça. Aqui dentro a gente não tem nada além de 40 pequenos bicos de maçarico que se acendem ao mesmo tempo e que mantêm uma temperatura super quente. Então este é o forno que só aquece a peça. Você vê? Ele aquece tanto a peça que ela fica quase na mesma temperatura do vidro que saiu da panela. O que ele está trabalhando agora é o fio que a gente vai enrolar em volta da peça, tá? Então ele vai fazer um macho alongado para poder esticar na peça. O que a gente vai fazer agora é jogar um pouquinho de água nesse morte, que é a ponta da cana, para a gente poder destacar e colocar a peça num forno que é um forno de normalização, que está a mais ou menos 500 graus, mais especificamente 448 agora, 449.
e ele vai resfriar essa peça lentamente para ela não sofrer choque térmico e não estourar. Então ela vai ficar mais ou menos 12 horas dentro desse forno e quando a gente tirar esta peça que a gente acabou de fazer, a gente vai ter alguma coisa muito parecida, porque não é idêntico, é tudo feito à mão, alguma coisa muito parecida com isso, tá? E que aqui a gente chama de vaso cipó.